Oi, pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Líria e eu gostaria de ser sua amiga de luz. Quero te oferecer o meu carinho através dessa leitura, lembrando que são tiragens generalizadas e se você se identificar com as mensagens, você adapte a sua história. O tema de hoje é o que ele ou ela está sentindo por mim neste momento. Nós temos a pedrinha número 1, pedrinha número 2 e pedrinha número 3. Respira fundo, se concentra, lembra da pessoa em especial. Um, dois ou três. O que ele está sentindo por mim nesse momento? O que essa pessoa sente por mim nesse momento? Então, vamos começar com a pedrinha número 1. O que ele está sentindo por mim nesse momento? Qual o sentimento dele? Opa! Qual o sentimento dessa pessoa? Para quem escolheu a pedrinha número 1. Qual o sentimento dele ou dela? Por que escolheu a pedrinha número 1? Vou passar aqui, virou. Aqui. Acho que tá dando pra ver, né? Então, eu acho que essa pessoinha é uma pessoinha meio difícil, né? Porque aqui me sai um as de ouros, logo em seguida de um rei de espadas e de um 4 de ouros, né? O que isso aqui tá me mostrando? Que é uma pessoa que, apesar de ter vontade de ter um início sólido e estruturado com você, ele pode estar se mostrando de uma maneira um tanto fria, né? Um tanto racional demais, uma pessoa que está colocando uma certa distância, talvez até meio cortante nas mensagens, entendeu? Mas no fundo é uma pessoa que se sente apegada, entendeu? Ele sente apego por vocês, ele tá, digamos, ele tá agarrado a essa situação, sabe? É uma pessoa que está passando por um período de cura, ele tá levando essa situação com calma. Então, essa frieza que talvez ele esteja demonstrando para você nesse momento, não é porque ele não tenha nenhum tipo de sentimento, é porque ele tá passando, se for uma pessoa que está entrando agora na sua vida, ele pode ter passado por alguma situação um tanto dolorida, um relacionamento passado, e agora está querendo levar as coisas com paciência, porque não está se sentindo muito seguro, tá com alguma energia que ficou desse outro relacionamento, ele pode ter tido algum tipo de problema. Então, assim, ou ele tá finalizando aí um processo de cura, ou ele tá querendo ir devagar, entendeu? Talvez por ser uma pessoa mais racional e não queira estar se jogando de cabeça, apesar de ter sentimento, sabe? Aqui eu vejo que ele tem algum tipo de incômodo, alguma coisa que pode até estar tirando o sossego dele, algumas noites mal dormidas, entendeu? Porque na realidade ele alguma coisa que não tá bem resolvida nesse emocional dele, que tá deixando ele assim com uma certa um certo cuidado a mais, sabe? Eu vejo ele como trabalhando nessa situação, querendo modificar essa situação, sabe? E
Porque, na verdade, ele quer iniciar alguma coisa. Olha, a carta do louco com a carta do As de Paus me fala de um início, né? De um início zerado mesmo. Ele quer ter um início, ele acha você uma pessoa muito maravilhosa, uma pessoa criativa, uma pessoa poderosa, entendeu? E ele quer realmente ter um início com você de uma maneira como se ele zerasse sabe? Tipo assim, começar uma história limpa, de uma maneira nova, sabe? Porque ele tem muito sentimento com você. Ele tem muita atração, tem muita paixão. Essa carta não fala exatamente de sentimentos amorosos, tá? Mas ela fala assim de sentimentos, uma pessoa apaixonada, tá? Para você que já teve um relacionamento com essa pessoa, que é alguém do seu passado, que de repente você tá esperando que volte para sua vida, fala que ele não perdeu a vontade de ter esse início com você, entendeu? Um início estruturado, só que ele tem ainda muito apego às coisas que aconteceram no passado. Ele tá não sei se foi ele que fez alguma coisa para que esse relacionamento terminasse ou se foi você, mas ele tá sendo muito cuidadoso, tá procurando fazer as coisas de uma maneira extremamente assim, fria e racional para que ele possa ter certeza dos passos que ele tá tomando, sabe? Existe algum sofrimento ainda com relação ao que aconteceu, mas como eu já havia falado, ele existe um trabalho, existe uma digamos assim, um empenho dessa pessoa para zerar e para começar uma história nova com você, de uma maneira transformada, assim, de uma maneira sem sombras, sem que as sombras do passado atormentem esse novo início que vocês podem vir a ter, entendeu? Porque ele realmente acha você assim, uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa assim realmente maravilhosa, sabe? O conselhinho que eu poderia estar dando para vocês é que vocês ajam com intuição, sabe? Ajam com intuição, ajam com sabedoria, tenham paciência. Se vocês estão começando ou se vocês estão esperando uma reconciliação, deem tempo para essa pessoa, sabe? Às vezes eu vejo até em outras tiragens as pessoas reclamando do tempo, mas o tempo, para quem tem uma ferida, um incômodo emocional, ele é muito importante. Porque não adianta essa pessoa voltar para sua vida ou entrar na sua vida com traumas ou com problemas do passado, entendeu? Ela tem que entrar, tipo, com uma energia renovada, sabe? Uma vontade, assim, de começar do zero, sem jogar nada na cara, sabe? Então, de repente, esse tempo é importante tanto para ele quanto para você. Então, aqui tá pedindo, ó, até porque depois vem a carta, ó, do 3 de espadas, do enforcado, ó, e vem a carta aqui do 4 de espadas também. São todas cartas que estavam no fundo do baralho, entendeu? Que falam de algum sofrimento, entendeu? De alguma coisa que aconteceu, que trouxe bastante sofrimento e que precisou realmente passar por um período de estancamento, de cura, sabe? E que fosse visto de uma outra maneira para que essa ferida possa ser curada. Então, o tempo, não falo de procrastinação, mas eu falo, o tempo ele é sempre importante na cura na cura dessas feridas emocionais que a gente acaba abrindo quando o relacionamento não vai bem, né? Então, tenha um pouquinho de paciência. Nesse período, cuidem de vocês, sabe? Sejam intuitivas, busquem o contato com seu eu interior, entendeu? Principalmente seu eu superior, para que vocês possam estar superando toda essa situação. E quando vocês começarem ou quando vocês reiniciarem, seja uma coisa assim mais amena, sabe? Que os erros cometidos no passado, que eles sejam motivos de lições, que eles sejam lições aprendidas, sabe? Toda ferida, ela é uma lição, né? A dor sempre traz uma lição pra gente. Então, a gente precisa aprender com aquela situação e
transmutar energia, certo? Então, essa foi a pedrinha número 1. Vamos para a pedrinha número 2. Aqui. E vamos ver, então, o que essa pessoa sente por vocês. Qual o sentimento dele por quem escolheu a opção número 2 nesse momento? Qual o sentimento dele? O que sente esse ser de luz? Opa, virou alguma coisa aqui? Não. Se virou, a gente acha. Qual o sentimento desse ser de luz, essa criatura abençoada, por vocês nesse momento? Opa, primeiro aqui. Outro rei de espadas. Vamos lá. Qual é o sentimento dele para quem escolheu a opção número 2? Qual o sentimento dessa pessoa especial por quem escolheu a opção número 2? Qual o sentimento dele por quem escolheu a opção número 2? Opa. Isso aqui. Qual o sentimento dele por quem escolheu a opção número 2? Então, começamos com o rei de espadas e com o 2 de ouros. Essas duas cartas também me falam de uma pessoa um tanto racional, entendeu? Que tá mantendo uma certa distância, mostrando até uma certa frieza, né? Porque tá em busca de um equilíbrio, ou essa pessoa está necessita tomar decisões nesse momento. Pode ser que essa pessoa esteja em dúvida entre duas pessoas, né? Entre você e outra, ou pode ser um triângulo amoroso, você já sabe, né? Então, essa pessoa, ela não está demonstrando sentimentos nesse momento. Inclusive, aqui me sai como carta guia o ermitão, que é uma pessoa que está bem reservada. Mas, assim, essa é uma pessoa que está reservada, buscando uma luz, né? Buscando respostas pro que está acontecendo. Então, essa frieza dele não significa necessariamente, esse distanciamento não significa necessariamente que não tenha sentimento, significa que essa pessoa não tem certeza dos sentimentos que tem, entendeu? Mas a carta do Sol, ela me fala, é uma carta extremamente positiva, uma carta que fala que ele buscando essa solução, né, esse caminho para os sentimentos e para as dúvidas que ele tem, isso aí vai aclarar, entendeu? Ele vai conseguir entender o que ele tá sentindo e com certeza ele vai tomar a melhor decisão, porque nesse momento ele se sente assim muito entediado, ele tá chateado, ele não tá satisfeito com a vida dele, entendeu? E tá se sentindo assim um tanto quanto perdido, se sentindo carente, ele tá se sentindo... É uma pessoa que tá, sabe, ele não tá legal, talvez com ele mesmo, sabe? Ele não tá assim muito bem. Ele com ele mesmo, ele não tá se sentindo muito bem, ele não tá feliz da maneira como ele tá vivendo e ele realmente tá se sentindo assim, sabe? Tipo, como se a vida não tivesse correspondendo às expectativas dele. Então, é uma pessoa que se sente... É uma pessoa que está buscando respostas dentro de si mesmo, né? Ele não está se sentindo muito bem. Pode ser que ele tenha te virado as costas em algum momento. Aqui, essa carta do sumo sacerdote fala para mim de uma pessoa que pode ter um outro relacionamento, como eu falei, pode ser triângulo, entendeu? E ele pode ter virado as costas para você por ser casado, né? Ou pode ter virado as costas para você por algumas
algumas crenças ou algumas... Sabe aquelas regras que a gente coloca pra gente mesmo? Sabe? Ou coisas rígidas, um comportamento rígido. Então, num primeiro momento, assim, pode ser que se for alguém do seu passado, né? Uma pessoa que virou as costas por um certo tipo de moralidade, algumas regras, ou por ser casado, enfim, adapte, né? Só que ele é uma pessoa que passou por uma transformação. A carta do ermitão me diz, né, que é uma pessoa que entrou no seu mais íntimo para buscar respostas, entendeu? E tá buscando essas respostas e ele realmente ele vai passar por uma transformação, ele está passando por uma transformação e ele vai buscar essa parte do sentimento dele e vai vir com oferecendo uma proposta bem sólida, assim, sabe? Oferecendo estrutura. O rei, né? Ele sai de um rei de espadas e termina a jornada dele como um rei de ouros. Então, ele sai de um rei um tanto frio, um tanto racional, em dúvida, né? Ali, com a quarta do 2 de ouros, uma pessoa que estava em dúvida. E ele chega no final da jornada dele passando para um rei de ouros, ou seja, ele vai amadurecer, ele vai superar essa situação, vai amadurecer, né? E vai fazer com que saiba realmente o que ele, qual a decisão que ele quer tomar e ele vai vir para você, né? A tendência aqui, porque o tarô ele não é nunca uma sentença, ele é uma tendência, né? O que a gente está vendo aqui hoje são as energias do que está acontecendo com ele. Então, a tendência aqui é que ele realmente venha procurar você para te oferecer uma proposta, ele quer novidade. Só que isso ele está fazendo de uma maneira assim muito íntima, como, sabe, tipo assim, muito ele com ele mesmo. Ele deve ser uma pessoa que está bem isolada, bem fechada, mas aqui, ó, não vou nem... Essa carta aqui já é o suficiente. Ele com certeza ele vem oferecendo, com certeza já sabe, né? É a energia de hoje, né? Mas assim, a tendência hoje é que ele venha te procurar para oferecer o amor dele, mas no momento em que ele tiver certeza dos sentimentos que ele tem por você, entendeu? Então, assim, como eu falei na tiragem anterior, o tempo, às vezes, ele é um grande aliado, entendeu? Você esperar um pouco mais, mas para que ele chegue na sua vida com a certeza do que ele quer, te dando uma segurança e passando para você essa estrutura toda, amiga, às vezes é melhor esperar um pouquinho mais, mas ele ter certeza do que ele vem te oferecer, do que, sabe, vem na insegurança, não tem certeza, daí, sabe, você acaba se chateando, ficando magoada, então é bem pior, né? Então aqui a tendência é que seja um final bem feliz, independente dele ser casado ou seja lá o que for aqui, tá bom? Aí agora a gente vai para a tiragem número 3. O que esse ser de luz sente pelas pessoas que escolheram a opção número 3? Qual o sentimento dessa pessoa especial por quem escolheu a opção número 3? Qual o sentimento dele? Qual o sentimento dele pelas pessoas que escolheram a opção número 3? Carta do diabo. Nossa, a carta da morte, que forte, gente. Qual o sentimento dele pelas pessoas que escolheram a opção número 3? Qual o sentimento? Opa, aqui.
sentimento. Qual o sentimento? Então, tiragem número 3, a gente já começou bem forte, né? Com a carta do diabo e a carta da morte aqui, né? Fala de uma pessoa que estava passando por um momento bastante complicado, uma pessoa um tanto, pode ser ciumenta, pode ser que ela tenha algum vício, alguma adicção. A carta do diabo ela é uma carta um tanto delicada, né? Nenhuma carta é totalmente positiva e nenhuma carta totalmente negativa, né? As cartas, todas as cartas do tarô, elas têm luz e sombra, né? A sua luz e o seu contraste. Então, o que acontece? Não importa como ele estava, se ele estava orgulhoso, se ele estava obsessivo, algo aconteceu que fez essa situação se transformar, entendeu? Ele passou por uma transformação e isso pode estar referindo ao passado de vocês, né? Porque aqui me fala de uma situação onde ele virou as costas, né? Onde ele mesmo tendo sentimento, ele passou por alguma transformação muito grande, alguma situação tanto delicada e ele acabou virando as costas, né? O que aconteceu? E ele pode ser que ele tenha ido em busca de outras situações, né? Outras situações. Ele saiu em busca de alguma coisa assim. Acredito que seja, talvez ele tivesse em dúvida com relação aqui, assim, o que eu tô sentindo. Talvez ele estava em dúvida entre você e alguma situação profissional, alguma coisa mais a nível íntimo dele, sabe? Como se ele tivesse ido em busca de um sucesso pessoal, de alguma coisa dele, alguma coisa para ele. E ele decidiu nesse momento ser um tanto egoísta e mesmo tendo sentimentos, sabe, ele pensou só nele. Ele foi uma pessoa que num momento da vida dele ali, entrou em conflito por causa de alguma coisa e resolveu pensar só nele. O que acontece? Essa situação deixou ele em dúvida, sabe? Ele não ficou satisfeito com a situação, com o rumo que ele tomou na vida dele, ele ficou em dúvida, sabe? Com as próprias opções que ele tinha, sabe? Então, o que eu vejo aqui nesse momento? Ele querendo um início, né? Um início, mas começando mais como uma amizade, sabe? Começando assim, talvez se vocês estejam bloqueados, estejam sem comunicação, alguma coisa assim, talvez a situação aqui atrás ela foi tão delicada que ele não consegue chegar nesse momento e pedir então vamos continuar da onde a gente parou. Eu acho que ele vai pedir, ele vai se chegar mais como uma amizade, assim. Ele vai voltar a ter contato com vocês como uma amizade, sabe? Aqui as cartas, elas não me falam muito de sentimentos, assim, sabe? Mas ele tem sentimento por você, mas no sentido, assim, mais de apaixonado mesmo, sabe? E ele realmente, ele se sente pronto e preparado para procurar você, para ter o início dessa amizade. Não que não tenha um sentimento, entendeu? Ele tem um sentimento por você, mas eu acho que ele passou por uma situação assim tão delicada de dúvidas, sabe, de uma transformação tão profunda que talvez nem ele tenha muita certeza do que ele está sentindo nesse momento, sabe? Mas que ele está sentindo a sua falta disso, eu tenho certeza,
Ele realmente sente a sua falta, sabe? Ele quer voltar a ter contato com você. Eu acho que ele quer ter esse contato maior com você e ele se sente preparado para isso, sabe? A carta do 4 de paus é uma carta que me fala de casamento, de festas, de alegrias, de estruturamento, entendeu? Então, assim, essa situação, ela pode evoluir, né? Assim, se vocês não estão se falando, para uma amizade. Se vocês já têm uma amizade, vocês podem estar evoluindo para uma situação de namoro, sabe? Então é isso. Ele tem sentimentos por você, mas a confusão que ele viveu, que ele passou, foi tão profunda que ele não consegue ter certeza desses sentimentos. Ele vem com o intuito, assim, sabe, de retomar o contato com vocês, ou então, assim, se de repente vocês não se separaram, se vocês estavam juntos, apesar de... Porque ele pode ter virado as costas, assim, no sentido de ter se afastado um pouco mais, não necessariamente ter cortado a relação, sabe? Ele pode ter se afastado emocionalmente de você para resgatar dentro dele alguma coisa que ele queria, alguma coisa que ele focou muito nele, tá? Mas aqui me fala que ele realmente ele quer uma estrutura, ele tem sentimento, sabe, que é uma estrutura e ele realmente, ele tá trabalhando para isso. Ele pode ter conseguido um sucesso a nível pessoal, alguma coisa nesse sentido, mas ele não tá feliz exatamente do jeito que ele tá. Ele é uma pessoa que espia e ele se sentia, aqui eu vejo, ele se sentia muito estabilizado, estruturado. Então, talvez a sua ausência... Porque a gente, quando... Isso é verdade. A gente, quando está muito disponível, a gente, quando apoia muito uma pessoa e faz ela crescer emocionalmente, ela se sente muito poderosa. Só que ela esquece, assim, que uma vida... você tem que ser responsável pelo seu sentimento pessoal, mas quando você tem uma pessoa que te apoia, quando você tem uma pessoa que te ajuda, principalmente emocionalmente falando, gente, é fantástico. É fantástico, sabe? Passar uma vida a dois é ótimo, não tem nada desse negócio de uma metade da laranja do outro. Não, cada as pessoas são completas, mas quando a gente encontra alguém que ajuda a gente mais ainda a ser a gente mesmo, é maravilhoso. E pelo que eu vejo aqui, você fazia ele se sentir assim, muito poderoso. E ele se sentiu tão poderoso que ele falou, não, peraí que eu consigo caminhar sozinho. Só que quando ele se afastou, ele viu que não era bem isso. Que você, aqui, vocês dois aqui no fundo, você fazia muito parte dessa estrutura dele, sabe? Então ele teve que sentir a sua falta para dar valor para você. E infelizmente algumas pessoas são assim mesmo, né? Mas nada que não seja revertido. Eu acho que o que eu sinto aqui vendo essas cartas, assim, que tudo é sempre uma grande lição. E ele aprendeu a lição dele. Se ele voltando para você, mais consciente do valor que você tem na vida dele, isso é ótimo, né? Então, foi uma tirada também bem interessante. Ele não é uma pessoa que, né, que quer ficar longe de vocês, ele tem sentimento, tá meio, né, agora eu entendi a confusão dele, né? É porque quando ele achou que ele era, né, ele achou que ele era muito poderoso sozinho, e que ele dava conta do recado sozinho, mas ele sentiu que de repente realmente a grande incentivadora da vida dele, né, o que ajudava ele a ir pelo caminho era você mesmo, tá bom? Pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz de poder dividir meu espaço com vocês e um pouco do meu aprendizado e passar, assim, né, coisas que eu aprendi nesses meus 499 anos de vida. Não é tudo isso, mas é quase. Então, eu espero, assim, que vocês tenham gostado, porque é de coração, tá bom? Se vocês puderem deixar comentários, sugestões, eu fico bem feliz e muito grata. Muito obrigada por você fazer parte da minha história. Gratidão.